O Dineno rescindiu com o Cruzeiro e chegou ao São Paulo, já está no bid e pode estrear amanhã. Pode ser, mas falando do Dineno, Sombra e Marcão, eu vou colocar mais 2 prós aí, né? Que tá aí na tela, experiente, se encaixa exatamente na posição do Caleri. É um Caleri cover, né? Porque ele faz o pivô como o Caleri, ele é bom de cabeça, como o Caleri é. O Caleri, aliás, é muito melhor de cabeça do que dos pés, né? Pra fazer gol. O Dineno também, é aquele jogador mais rompedor e paredão, sabe? Faz o pivôzão. Uhum. Então eu acho que isso é uma vantagem pro São Paulo, porque você volta a ter um jogador que você já tinha, com as características que você já tinha. O André nem faz isso e muito menos o Rian. Sim. São jogadores mais de explosão e de finalização, né? Eu vou contar mais 2 prós aí. Primeiro pró, jogador que faz gol em jogo grande. Ele fazia gol contra o Cruzeiro. Aliás, o primeiro gol dele contra a camisa... Contra o Atlético, né? Contra o Atlético, desculpa. O primeiro gol dele foi contra o Atlético, acho que numa final de Campeonato Mineiro, uma coisa assim. Só vocês procurarem aí, tem gol dele em cima do Atlético. E outra coisa que parece nada, mas sabe bater pênalti, Sombra. Graças a Deus, né? Porque o São Paulo é uma dificuldade de gente que saiba bater pênalti. É o jogador que bate pênalti do time. Então isso é bom também. Boa. Agora, falar um pouco da história do Dineno no Brasil. Ele foi contratado pelo Cruzeiro na época pré-Pedrinho. Ele ainda não era ainda o Ronaldo. Tá. E aí, ele foi titular do Cruzeiro, 2004, etc. 2024, desculpa. Ele foi titular do Cruzeiro, fazia muito gol. A torcida do Cruzeiro, não sei se vocês deram uma sapiada por aí, mas a torcida do Cruzeiro gosta do jogador. Sim. E parou por conta da contusão. Ele teve muitas contusões, ele fraturou até o nariz. Não sei se vocês sabiam disso, né? Jogando pelo Cruzeiro. Ele teve muitas contusões e culminando com a contusão no joelho, ligamento cruzado, que é a mais demorada, é a mesma do Caleri, né? O Caleri vai ficar até o começo de 2026, e então a gente pegou um pra jogar. E assim, eu não sei não se de repente o Caleri aí não vai jogar, tipo, já volta a fim de novembro, porque vai até 21 de dezembro. Eu não sei se ele pega esse final aí já pra sentar no banco, hein? Tudo bem, mas eu acho que é uma questão, essa questão do Dineno, pra mim foi uma questão puramente, essa é aquela que você fala assim, é uma oportunidade. Porque o jogador, ele é visto como um bom jogador pela torcida do Cruzeiro, só que por excesso de atacantes, como ele ficou lesionado por um ano, cerca de um ano, o Cruzeiro do Pedrinho foi contratando jogador, contratou o Caio Jorge, contratou o Gabigol, o Lautaro Dias, isso. Que era um jogador que a gente, era o que eu pedia pro São Paulo. Que era do Del Valle, quando ganhou da gente a Sul-Americana. Eu pedi o Lautaro Dias na época e eu pedi o Caio Jorge também. O Caio Jorge tava na reserva lá na Europa. Falei, traz esse cara por empréstimo até o final do ano. Acabou indo pro Cruzeiro e deslanchou no Cruzeiro. Jogando muito. É titular no Cruzeiro, o Gabigol é reserva. Um dado interessante comparativo com o Caleri, tá? Aí vocês analisam na tela, são 368 jogos, 168 gols. O Caleri são 86 gols em 317 jogos. Ou seja, ele tem basicamente a metade do número de gols e quase o mesmo número de jogos. O Caleri tem 317 jogos, o Dineno 368. Mas o Caleri tem basicamente, arredondando, metade do número de gols que o Dineno. Ou seja, agora tirando carinho pelo atleta à parte, Dineno muito mais que Caleri. Em termos de números, sim, e é importante esse dado por quê? Porque a gente tá falando de um camisa 9. Camisa 9 é gol. Você avalia o camisa 9 pelo número de gols. Se o Dineno fizer, vamos lá, nesses 6 meses que ele vai ter, se ele fizer 10 a 12 gols, já valeu o que comprou. Já valeu o que comprou, porque vai estar participando de vitória, sim, vai estar participando de decisão, vai estar participando de mata-mata. Então, se você vislumbrar gols do Dineno, vamos lá, vamos ser um pouco otimista, vamos arredondar para 0,50 gols por jogo, o Dineno.
Se ele fizer um gol a cada 2 jogos, jogando pelo São Paulo, além dele ser titular, ele vai ajudar muito o clube em vários aspectos aí. Tanto no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa, quanto em Copas Decisões. Mas aí, só fazendo um contraponto em cima do que vocês falaram aí, esses números do Dineno versus os números do Caleri, eu vou meter o Rogério Ceni aqui, quando ele falou pro Fred, mas muitos desses gols que você fez aí foi no Campeonato Mineiro, lembra aquela vez que ele deu uma pancada no Fred? Então, eu acho que a gente tem que relativizar também aí uma certa quantidade de gols que o Dineno possa ter feito aí no Mineirão, né, mano? Com todo respeito. Mas aí não é 368 jogos no Cruzeiro. Isso aí é carreira. Ah, tá, mas aí vamos tirar aí os gols que ele fez no Campeonato Mineiro aí, porque o Campeonato Mineiro, o cara tiver uma perna ali, ele é artilheiro, então... Mas Mas ele só fez 8 gols no Cruzeiro. Ele foi bem no México. Antes dele ser contratado pro Cruzeiro, o Cruzeiro tirou ele do México, onde ele teve a melhor na carreira. Sombra, procura aí os gols que ele fez no México. Já vou dizer aqui, olha, temporada 23, 24 no México, 20 gols. Temporada 22, Enquanto 23, jogos? 34... Cara, deixa eu ver aqui. Mas, ó, É importante pra gente ver a média. Mas eu sei que foi a melhor época dele. Ele jogou no... Ele jogou, acho que no Pumas, se eu não me engano. Pumas. No Pumas do México. E o São Paulo tava de olho nesse cara desde a época que ele jogava no Cali. No Deportivo Cali. Não sei se vocês lembram desse nome de Neno. Sempre teve rondando aí o São Paulo. E aí o São Paulo contratava outros jogadores, mas o Dineno sempre foi um nome que o São Paulo tava atrás. Eu tô sendo muito otimista com esse negócio do 0,50 gols por jogo, porque o cara tá vindo de contusão. Mas vamos supor que ele jogue aí, 20 partidas, tá? Nesse segundo semestre aí, que vai ter 40 jogos ou um pouquinho mais. Que ele jogue 20 partidas e que ele faça 10 gols, ou 8 gols... Ele vai ajudar muito o São Paulo, coisa que não tá acontecendo agora. Aliás, o Perrone, o São Paulo tem alguns gatilhos, né? O empréstimo do Dineno vai até o final do ano, e o São Paulo tem alguns gatilhos ali que, caso ele atinja, tem que adquirir o jogador em definitivo, não é isso? É isso aí. É isso aí. E gatilho, eu penso, né? Claro, a gente não vê contrato de jogador, mas eu penso que é estar à disposição e jogar. Olha aqui, esses gente. são os gatilhos. Pelo Pumas, ele teve 147 partidas, ele fez 60 gols e 10 assistências, ou seja, ele tem, a cada 2 jogos, ele tem uma participação direta ou indireta em gol. Seja gol, seja assistência. Exatamente. É muito boa a média. Essa daí foi no Pumas, aí ele veio pro Cruzeiro. Vamos lá, pelos clubes que ele passou, Deportivo Cali, 60 jogos... E ele teve 27 gols e 5 assistências. Então, mais de 50%. Foi mais de 50%. Aí vamos lá, pelo Deportivo Cuenca, 46 jogos. Isso foi antes, né? Antes do Cali. Na verdade, sim, mas eu tô vendo aqui não necessariamente pela ordem da carreira, né? Pela ordem cronológica. O Deportivo Cuenca, 46 jogos, 21 gols e 4 assistências. Ou seja, mais da metade. Então, né? Até mais do que um... Em tese, por número, Sombra, é uma boa contratação, é uma boa tentativa. No Barcelona, de Guayaquil, 42 jogos, 17 gols e 6 assistências. Também mais da metade. Só no Cruzeiro, acho que aí vai muito pelo tempo parado, 27 jogos, 8 gols e 1 assistência. Isso. Então não é nem Campeonato Mineiro. Mas de qualquer forma, gente, eu acho que realmente aí não é um recorte onde você fala assim, ele foi bem no lugar, mas não deu mais certo em lugar nenhum. Não. Por onde ele passou, realmente mostrou serviço, ao que parece, pelo menos. Né, o Perrone? Dá pra criar uma expectativa. A questão mesmo é o joelho, já tá recuperado, porque já jogou, me parece que entrou em 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Fez o laudo cautelar direitinho lá pra passar pra nós? Não sei. Mas olha só, se você tá vendo o Juan Dineno e você tava vendo o Carlos Vinícius, pra mim é upgrade, pra vocês não é? Eu acho que assim, é um jogador que você traz, já tá no mercado nacional, já tá adaptado ao futebol brasileiro, não é aquele negócio onde o cara vai chegar, preciso me readaptar, porque no Brasil a intensidade que se joga, o ritmo que se joga é outro, então é um cara que já tem esse meio caminho percorrido, na minha opinião, e pra mim também é uma realidade muito maior do que é o tal do Carlos Vinícius. Então, até a questão financeira, eu acho que você, entre aspas, repatriar alguém que tá jogando na Europa, o cara chega querendo ganhar o salário de Europa. Então, acho que nesse momento a contratação do Dineno ela foi mais assertiva do que a do Carlos Vinícius. Vamos esperar para ver de fato
o jogador atuando, mas em comparação ao que tinha de possibilidade, eu acho que a contratação do Dineno ela é mais assertiva. Eu vou trazer daqui a pouquinho os dados do Carlos Vinícius, mas eu acho que não vai dar pro cheiro, né? E você talvez possa informar melhor, mas São Paulo tem opção de comprar, não obrigação de comprar. Não, eu acho mas conforme metas, tem opção de comprar, é isso? Eu acho, ainda não... Eu tava vendo pelos programas que é uma obrigação de compra caso as metas sejam cumpridas. E eu creio que essas metas são de presença em campo e disponibilidade para jogo, que é diferente. É você estar apto pro jogo e ficar no banco, entendeu? Ser relacionado, e o outro é você jogar, você tá com minutos em campo. Mas acho assim, que se o Dineno, ele jogar bola, se ele jogar os jogos, naturalmente ele vai ter uma performance boa, pelo que a gente vê aí de histórico. Então acho que até acredito eu, seja uma boa o São Paulo ter essa obrigação de compra, sim. O Carlos Vinícius, se eu não me engano, tem a mesma idade, né? Por aí, 30 anos. Não é uma idade... parece que é uma idade avançada, não é não. 30 anos, pra quem? Pra clube que como o São Paulo, que tava procurando um jogador em fim de carreira pra vir aí complementar, é uma boa oportunidade de mercado. Por exemplo, no último clube, que é o Fulham, 52 jogos. Mas quantos anos ele ficou? Carlos Vinícius. Eu não lembro agora quantos anos ele ficou no Fulham, né? Mas assim, o desempenho dele aqui, pelo Fulham, 52 jogos, 8 gols e 3 assistências. O Carlos Vinícius jogou até no Tottenham com o Lucas. Vocês sabiam disso? Tem foto dele com a camisa do Tottenham junto com o Lucas, etc. Aí é o seguinte, pelo Tottenham e pelo Benfica, ele teve um ótimo desempenho. Lá vem. O Benfica, mas acho que o Benfica foi o primeiro clube dele na Europa. Não sei se eu estou enganado. Eu vou tentar pegar a cronologia. Mas assim, ele teve um bom desempenho. Benfica, 50 jogos, 24 gols e 13 assistências. Aí foi bem. Maravilhoso. Já pelo PSV Eindhoven, 38 jogos, 7 gols e 7 assistências. Aí já cai muito. Pelo Real Sociedad, seria? Que ele atuou? Não é ruim. Mas são poucos os jogos que ele tem, né? Parece que não joga muito. Eu acho não jogou assim. muito. Se eu somar tudo aqui, não dá esse monte de jogo aqui do Dineno, não. Então, eu acho assim, Sombra, a questão do Carlos Vinícius é obviamente financeira, né? Não avançou, né, as negociações com o Carlos Vinícius, porque o São Paulo encontrou uma oportunidade de mercado caseira, vamos dizer assim, dentro do país, de um jogador que é um jogador que se encaixa com as características que faltavam no elenco, porque assim, muita gente vai falar assim, mas vir o Carlos Dineno vai atrapalhar a ascensão do Rian Francisco. São características, ao meu ver, diferentes. Um é pivôzão, é o Caleri cover, e o outro é um jogador jovem que precisa estar mais em campo, mas que para mim ainda não está totalmente adaptado ao futebol profissional. O Rian. Entendeu? Então eu acho que tem que ter 3 jogadores no ataque. Tem que ter o André Silva, tem que ter o Rian e tem que ter o Dineno. Mas o lance aí, Perrone, eu acho que o próprio André Silva também, ele sofreu bastante, porque o São Paulo também não entendeu que não tem mais o Caleri, e o jogador que tá substituindo o Caleri nesse momento, que é o André Silva, ele tem uma outra característica. O Caleri é um cara que ele tem um jogo mais físico, é um cara que briga com o zagueiro a bola pelo alto. O André Silva contra o Palmeiras, ele não ganhou uma pelo alto, cara. Catou o Gustavo Gomes nas costas dele, ela ganhou todas. Então, o próprio Rian Francisco também é um jogador que ataca espaço. É diferente a característica do André Silva e do Rian Francisco em relação ao Caleri, em relação ao Dineno. Eu acho que o São Paulo também, os próprios jogadores do São Paulo, o esquema que o São Paulo joga também não entendeu essa mudança, e isso também, em determinados jogos aí, quando ele precisou jogar realmente de costas ali, brigando com o zagueiro pelo alto, não tinha essa capacidade, mas tendo essa opção para o Zubeldia aí de utilizar, continuar mantendo um jogador com essa característica, que ao meu ver é o que ele prefere também, mesmo porque o Zubeldia ele prioriza muito o jogo físico, né, inclusive aéreo, tanto atrás quanto na frente lá, ofensivo e defensivamente. Eu acho que trazer um jogador com essa característica aí facilita inclusive o trabalho para ele.
O melhor desempenho do Carlos Vinícius, recentemente, restringiu-se até o ano da temporada 21-22. Tem tempo, hein? 3 anos. De lá pra cá, cara, olha, caiu muito. Ele saiu do Benfica na temporada 21-22. No Benfica foi onde ele teve o melhor aproveitamento, né? E de lá pra cá, ele passou pelo PSV. Salve, salve, rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. O Dineno rescindiu com o Cruzeiro e chegou ao São Paulo, já está no bid e pode estrear amanhã. E aí eu te pergunto, JP, com essa regularização, a gente vai ver provavelmente amanhã ele no banco de reservas no mínimo. Eu te pergunto, já dá para contar ali com ele no ataque? Acha que ele já vai... É possível até que o Zubeldia possa começar com ele jogando? Você acha que tem essa possibilidade? E 1.2, o que achou desse novo modelo, né? Já que antes a expectativa era empréstimo e agora, ao que tudo indica, é definitivo, né? Na verdade, não fazia muito sentido ser empréstimo, porque o contrato dele com o Cruzeiro acaba no final do ano. Então, praticamente a mesma coisa, porque se, beleza, empresta até o final do ano, mas no final do ano ele ia ficar sem contrato, então teria a possibilidade de renovação, contratação definitiva, enfim. Então acho que o modelo de negócio, para ser bem sincero, não interfere em praticamente nada, porque o jogador já iria sair do Cruzeiro de qualquer jeito. Se ele vem para o São Paulo e fica até o final do ano, é o tempo de contrato dele com o Cruzeiro acabando. Então eu acho que esse modelo de negócio, na verdade, foi algo muito mal explicado, acho que foi mal... Eu não digo nem mal interpretado, porque eu acho que realmente o clube não foi muito claro. Então, acho que o clube explicou um pouquinho mal, enfim, agora acho que explicou da maneira mais correta. De fato, ele sairia do Cruzeiro de qualquer forma. O empréstimo o cara ainda tem a possibilidade de voltar para o clube, ele segue tendo um vínculo com o clube. Mas se ele é emprestado até o final do ano e o contrato dele é até o final da temporada, não faz o menor sentido ter um empréstimo por 6 meses. Agora, a questão do uso dele, eu acho muito difícil ele começar a partida como titular. Chegou essa semana, fez poucos treinos com o grupo, e acredito que o Zubeldia já esteja preparando esse jogo contra o Vasco já há algum tempo. Desde o jogo contra o Bahia, o São Paulo treina apenas para esse jogo contra o Vasco. Acho que o André Silva é o dono da posição, ele é o titular absoluto para o Zubeldia. Acho muito difícil ter essa mudança nesse momento em relação ao André Silva, mas é importante, se o Dineno tiver condições físicas, de estar no banco de reservas, estar na partida, de repente entrar no segundo tempo, ou até em certos momentos, dependendo do contexto do jogo, jogar ao lado do André, ou jogar junto com o Rian, os dois entrarem no segundo tempo, porque o Dineno é um jogador que tem características diferentes, tanto do Rian quanto do André. Ele é um cara mais de área, é um 9 mais goleador, é um cara ali do toque final, não é um cara que sai muito da área. O André, ele tem jogado como centroavante mesmo, tentando suprir a ausência do Calleri, mas é um cara que já jogou muitas vezes fora da área, algumas vezes ao lado do próprio Calleri. No começo do trabalho do Zubeldia, inclusive, o André era visto como um segundo atacante, um cara mais para cá e pelas pontas. Então, o André, ele não tem exatamente as características de 9 que o Zubeldia queria e que o Calleri tem, por exemplo. O Dineno já se aproxima mais desse estilo de jogo. É um cara que, inclusive, é muito bom cabeceador, uma característica que o Calleri também tem como destaque. O Dineno faz muitos gols de cabeça, tem essa força no jogo aéreo. Então é importante você ter um jogador com essas características. E a parte técnica do Dineno, já adiantando para você, Fê, e também para o chat, não me preocupa. O que me preocupa é a parte física. O Dineno, ele tem problemas de lesões, ele teve 2 cirurgias no ano passado, uma no pubis e outra no ligamento cruzado, e o nosso Ilcinho até comentou com a gente, né, cara, ele teve 2 das 3 piores cirurgias para um atleta de futebol. Então, a gente tem que ver como que vai ser essa parte física dele, porque ele não vinha conseguindo ter sequência muito por conta disso, mas se tiver uma sequência, se conseguir ajustar essa parte física, a parte técnica, de verdade, de coração mesmo, não me preocupa, porque é um bom atacante, tá? Tem que ficar claro aqui, é um bom centroavante.
É um craque? Não, não é um craque, mas é um bom atacante, é um cara que tem uma boa média de gols, até chegar no Cruzeiro, até ter as lesões, ele tinha uma boa média de gols, fez muitos gols no Pumas, no América de Cali, então é um atacante que pode sim ajudar a se ajustar à parte física. Inclusive eu fui ver os gols e os números dele no Pumas, assim, inclusive depois no Cali, e chama a atenção que ele é um bom atacante de área, assim, para quem... Inclusive eu acho que o amigo cruzeirense que participou da live do debate em Três Cores exemplificou bem, fazendo uma comparação entre ele e o Caleri, assim, são bons jogadores de bola aérea, ele é um ótimo cabeceador, e dentro desse esquema atual do Zubeldia, que tem trabalhado muito bola aérea dentro de São Paulo, eu acho que pode agregar. O São Paulo, nos últimos jogos, trabalhou alguns cruzamentos onde não tinha ninguém na área para conseguir fazer algum cabeceio e tudo mais. Eu acho que talvez tenha um caminho ali que ajude o São Paulo a fazer gols. Não que a gente vá ser campeão, mas o São Paulo ganhou alguns brasileiros na bola aérea, ganhando nos cruzamentos. Então, cara, lógico que a gente é o Jorge Wagner cruzando, o Borges cabeceando e tudo mais, o Aloysio também, não fazendo uma comparação, mas é isso, acho que pode ter um caminho válido pro Zubeldia tentar, pro São Paulo também jogar. Então, também eu não descarto, assim, a chegada do jogador, como a galera já foi tratando ele como qualquer coisa. Eu acho que é um bom reforço, no final das contas, que vai agregar de alguma maneira. É uma característica que a gente não tem no elenco e no final vai agregar. O Fabio Gava até fala, contratou porque o treinador não tem esquema e só vai jogar no chuveirinho na área. O Rodrigo também ele comenta aqui, né? Acho que o Zubeldia não vê o Rian como camisa 9 de área, ele vê como um atacante para fazer dupla com o outro. E não ser apenas ele, igual o Caleri fica. Eu também acho isso, até porque o Rian não tem porte físico ainda para ser um atacante trombador, um atacante para fazer pivô, né? Ele é um atacante mais de mobilidade e tudo mais, é um ótimo finalizador, mas ele não é esse batalhador ali na frente, nesse atacante UFC como o Caleri é. E aí, estão falando aqui sobre esquema tático e tudo mais, e eu já vou trazer então a próxima pauta, porque o São Paulo deu sequência aos treinamentos na última terça, e a dúvida do técnico Zubeldia é se mantém a dobra de laterais pela esquerda com Wendel e Enzo Dias, pelo amor de Deus, não faça isso, ou se entra em campo com um jovem na ponta, apostando na escalação mais ofensiva. E uma dessas possíveis escalações do São Paulo teria Rafael, o Cedric Arboleda, Alan Franco e o Wendel, Alisson, Pablo Maia, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva, ou seja, o Lucas seria titular contra o Vasco. E aí, eu te pergunto, JP, você entraria com esse esquema do Luca aberto, jogando como ponta esquerda, ou acredita que o Zubeldia no final vai fazer de novo aquela dobra de laterais e, enfim, seja o que Deus quiser? Sim, inclusive o Zubeldia pode ser que tenha assistido o nosso boletim de ontem. Eu e Felipe Oliveira estávamos falando sobre possibilidades e eu falei que colocaria o Luca como titular. Mas brincadeiras à parte, eu acho que realmente é a melhor opção pelo que você tem disponível. E inclusive o Luca já merece essa chance como titular há algum tempo, desde que começou a entrar no profissional, tem muita personalidade, mostrou muita qualidade. E, cara, já estamos cansados de saber que dobra de laterais, principalmente pelo lado esquerdo, não dá certo. Todos os jogos que o São Paulo entrou com essa dobra no lado esquerdo, em alguns jogos a dobra do da lateral direita, né, no lado direito, até funcionou um pouco melhor. O São Paulo conseguiu amarrar um pouquinho o jogo na estratégia e cansar o adversário. O jogo contra o Libertad é um bom exemplo disso. Mas, cara, pelo lado esquerdo não deu certo em nenhum momento. Inclusive contra o Alianza Lima, que foi o jogo talvez com o pior adversário que o São Paulo fez isso. O São Paulo vencia por 2-0. Quando fez essa dobra de laterais, tomou empate e quase tomou virada. Então, não dá certo. O Zubeldia não tem que insistir nisso, não pode, na verdade, insistir nisso. E sobre o time titular, cara, ele cogitar o Wendel titular também, pra mim, é até complicado com o Enzo Dias, que vem fazendo uma temporada muito acima do Wendel. São dois jogadores que estão descansados, porque os dois jogaram contra o Bahia, então eles estão na mesma fase de cansaço, digamos assim. E, cara, tiveram 10 dias de descanso, então eu acho que é muito válido você utilizar o time completo que você tem à disposição, o melhor que você tem disponível,
E isso hoje não é o Wendel na lateral esquerda, hoje é o Enzo Dias. Acho que não tem muita discussão de quem tá no momento melhor e quem está jogando melhor. Acho que o São Paulo precisa pensar nisso aí. O Zubeldia certamente ainda vai decidir, talvez não tenha decidido ainda a sua escalação final mesmo, mas eu acho que é super válido também colocar o Luca na ponta, eu acho que inclusive é a melhor opção. Não colocaria o Luciano no meio, você citou a provável escalação com o Luciano Armando, eu acho que isso também é outra coisa que a gente está cansado de saber que não funciona. O Zubeldia tentou isso várias vezes, isso não deu certo, então eu acho que é uma perda de tempo, é uma substituição que você vai ter que gastar em algum momento, não necessariamente tirar o Luciano, mas tirar outro atleta para corrigir esse erro. Então eu acho que é válido você dar uma chance até para o Matheus Alves para voltar a ser titular do São Paulo. E no restante eu acho que é mais ou menos isso, que vai ser pelo que tem à disposição. Acho que não tem como a gente pensar em nada diferente. O pessoal vai falar, pô, o Rian tinha que ser titular. Não vai ser. A realidade é que o André Silva será o titular, e é o titular da posição, gostem ou não, isso dificilmente vai mudar. E a linha de defesa é isso, né? Essa alteração que eu faria em relação ao Wendel e colocaria o Enzo Dias. Mas o Luca, sim, né? Trazendo a resposta final para a pauta, eu acho que o Luca é um cara que deve ser titular pelo que vem jogando, pelos desfalques que o São Paulo tem e pelo esquema que o Zubeldia utiliza. Não faz sentido o Luca não ser titular na quinta-feira, pelo menos eu penso dessa forma, Fê. Maravilha. Eu vou trazer alguns comentários aí, eu quero te ouvir, já que as pessoas têm perguntado. O Felipe Orlandi, ele pergunta se, lógico, aqui ele tá trazendo quando já tiverem as peças e tudo mais, como o Oscar. Mas ele fala se não vale a pena voltar com o 3-4-3, jogando ali, por exemplo, com Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, aí o Enzo, no caso ele queria colocar o Oscar, mas vamos colocar o Pablo Maia e mais um outro jogador de meio, Cedric, Enzo, Lucas Dineno e Ferreira. E aí acho que dá para fazer uma adaptação. Porque ao mesmo tempo, o Fábio Gava, ele fala se o melhor esquema para o São Paulo é o 3-5-2 com o Luciano de segundo atacante. E aí a Maria Carolina também, ela já traz. Meu sonho de princesa é que o Zubeldia esqueça esse sistema tático dele, né? Com a dupla a dobra de laterais. E aí eu te pergunto, hoje tem algum esquema, diante dessas opções, principalmente quando a gente olha o jogo de amanhã, tem algum esquema ideal para essa partida? Sei lá, eu gosto muito da ideia dos 3 zagueiros. Eu acho que os 3 zagueiros não é um sistema defensivo como muitos pensam, inclusive pelo contrário, você está defendendo só com 3 e consegue pressionar com 7, então eu gosto da ideia de 3 zagueiros. Eu queria entender, você, JP, se o São Paulo tivesse uma escalação ideal para amanhã, seria uma linha de 4 defensores, ou enfim, como é que você pensaria esse time talvez para amanhã do Tricolor? Então, Fê, o esquema ideal eu tenho certeza que não é esse que ele vem utilizando, porque não tá dando certo. O problema são os pontas? Não, o problema é que o São Paulo tá muito desfalcado, e o São Paulo hoje tem apenas o Matheus Alves como meio armador, então esse esquema acaba sacrificando o Luciano no meio de campo, porque ele não utiliza o Alves como titular, utiliza o Luciano. Os pontas, o São Paulo também tá em falta, tem hoje o Lucas Ferreira e o Luca à disposição. Se os dois tiverem que sair, automaticamente teria que alterar o esquema, porque ele vem improvisando na ponta, vem colocando, já colocou o Oscar, já colocou o Rodriguinho, já colocou o Cedric Soares, já colocou o Enzo Dias, o Wendel, que nenhum deles é ponta e nenhuma dessas opções deu muito certo. Então, a grande questão é acho que assim, eu venho cobrando algumas lives já, que ele precisa ter repertório tático, o Zubeldia. Então, eu acho que sim, o esquema com 3 zagueiros seria uma boa opção. Concordo com você, não é nada defensivo. Se você monta um time com 3 zagueiros, claro que você pode se defender também, você pode fazer uma linha de 5 defensiva para fechar a porta para o adversário e realmente jogar